Muito bom estar com você. Chegou a hora de mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores, um encontro para fortalecer a nossa missão e revelar o poder transformador de ser um anjo da esperança. E no Anjos 360, você vai conferir os detalhes da nova temporada do Bíblia Fácil. Estamos também finalizando um mês muito especial, né? Um mês de doação para o lançamento da revista Eventos Finais. E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer o Kleber, de Goiânia. Alô, Goiânia! Ele é um empreendedor que enfrentou um momento de espera, mas ele viu o quê? O cuidado de Deus durante todo o processo. E no Momento Sebrae tem mais. Nós vamos relembrar a importância da resiliência para você que vai empreender. E ainda hoje, no Momento da Palavra do Dia, nós vamos refletir na Bíblia Sagrada sobre o poder da espera. Fica com a gente, sabe por quê? Porque começa agora o Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Deus seja louvado, muita coisa espera você aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. E eu tenho um convite especial para você que é empreendedor. Você que está agora aí no seu domingo pela manhã, para você que está aí no seu domingo à noite, né? Porque nós temos às 11 da manhã o Anjos da Esperança Empreendedores e também às 9h30 da noite. Você está agora, Cris, que legal, estou conhecendo o programa pela primeira vez e digo para você que não é um programa que você vai falar sobre bolsa de valores, um programa que você vai falar sobre tendências do mercado também, mas aqui a gente fala de missão. Então, se você é um anjo da esperança, empreendedor, ou seja, você ajuda a Novo Tempo a levar o Evangelho, faz as suas doações, acredita que a palavra de Deus tem que ser levada a todos os cantos. Que tal contar a sua história? O WhatsApp está aqui, ó. O WhatsApp da produção vai aparecer, você manda assim, olha, eu sou o João, fala o lugar que você é, qual o contato que você tem com a Novo Tempo e a gente entra em contato com você. Pode gravar à distância, pode mandar uma equipe para gravar aí, trazer você. Então tá aqui, ó, 129-8174-0057. Ainda hoje vão ter 2 histórias de esperança, Momento Sebrae e a Palavra do Dia. E a gente já começa fazendo um giro nas informações para que você possa ver o quanto que a sua doação ela é usada e o Espírito Santo usa essas ferramentas para levar o Evangelho. Começa agora, Anjos 360. Anjos 360, mas o que é? É um giro no que está acontecendo na Novo Tempo. E sempre vem aqui, ele que é jornalista, já foi repórter aqui do nosso programa do Anjos, atual diretor do programa, e faz esse quadro especial trazendo para você as novidades. Estou falando de J. Terres. Olá, meu amigo Cris. E aí, tudo Jota? bem, querido? Melhor agora, querido. Que prazer falar com você, amigo. E um prazer também falar com você que acompanha os nossos programas. Que privilégio entrar na sua casa e trazer as informações em primeira mão, né? Porque aqui você sabe, se você é um anjo da esperança, tudo que acontece na Novo Tempo a gente traz em primeira mão para você. E Cris, já começo dando destaque para isso que eu tenho em minhas mãos. Vou mostrar aqui na câmera 2, o Djalma vai capturar. E olha, vou dizer para você, esse material só está sendo possível de ser impresso através da sua doação financeira extra, agora no mês de março. Se você ainda não fez a sua doação extra no mês de março, ainda dá tempo, né, Cris? Claro, com certeza, porque a gente está no momento final da campanha e todo o recurso extra, o doador já faz sua doação mensal, mas o que ele doar extra vai para o envio dessa revista que junta Daniel e também Apocalipse. A cada R$5 a gente consegue enviar um guia. Com R$50 são 10 famílias impactadas e hoje é tempo de levar esperança, Jota. É isso mesmo, e a partir do dia 30 de março, essa revista que eu tenho em minhas mãos já vai estar disponível para que você possa solicitar. Você vai entrar em contato com a nossa escola bíblica através dos nossos canais e você vai pedir esse material. Você vai entrar em contato com a Novo Tempo para que você receba esse material. Então, se você pedir esse material, saiba que os Anjos da Esperança Empreendedores, ajudaram que a gente conseguisse imprimir e agora enviar esse material para você. E se você ainda não fez essa doação especial, sua doação extra no mês de março, aproveite agora. Faça a sua doação para que a gente possa imprimir não somente a revista Esperança, Eventos Finais, porque a gente ainda tem muitos outros sonhos, né, Cris? No ano de 2026 a gente vai ter muitos outros sonhos. Então faça a sua doação especial através do Pix, que é anjos@novotempo.com. E olha, Cris, além dessa super novidade que a gente está trazendo aqui para os nossos queridos doadores, sabe quem vai ter uma temporada falando sobre a revista? Só sobre a revista? Bíblia Fácil. Bíblia Fácil. O autor dessa revista que eu tenho em minhas mãos aqui, o pastor Felipe Amorim,
Dia 2 de abril, estreia uma nova temporada do Bíblia Fácil, falando justamente sobre esse material aqui que eu tenho em minhas mãos. Você vai estudar esse material junto com a Novo Tempo, é isso mesmo. Então, a gente, no mês de março, tem pedido para você fazer uma doação extra, para a gente conseguir imprimir e enviar esse material. E agora, a partir de abril, a Novo Tempo toda já vai estar produzindo novos conteúdos, novos programas, tanto para a internet quanto para a televisão, para que você estude a Bíblia conosco. Então, a partir do dia 2, você já tem uma nova temporada. E a gente conversou com o pastor Felipe Amorim, Cris, que tem as novidades, os detalhes dessa nova temporada agora. Confira comigo. Escrever a revista Eventos Finais foi um privilégio para mim, um desafio também, né? Porque a gente não tem muito espaço para explicar temas tão complexos, mas eu fiquei feliz em escrever porque nós vivemos em tempos muito turbulentos, né? A gente vê no mundo guerras e problemas econômicos e tragédias naturais, e as pessoas ficam se perguntando como essas coisas estão ligadas com a volta de Jesus, com o fim do mundo. E tem muita gente especulando por aí, né? A gente tem na temporada do Bíblia Fácil de Eventos Finais, a gente vai estudar sobre o anticristo, sobre o juízo de Deus, sobre as 7 últimas pragas, sobre a volta de Jesus. Esses temas que às vezes intrigam, né? Eu lembro também que a gente vai ter sobre a marca da besta. Então, esses temas que muita gente especula, enfim, nós vamos estudar na temporada dos Eventos Finais esses assuntos que estão ali no Apocalipse, em Daniel, para que as pessoas entendam biblicamente esse assunto. Muito obrigado, pastor Felipe. Muito obrigado a você que é um anjo da esperança empreendedor, você que acredita na Novo Tempo, você que, acima de tudo, separa um recurso financeiro ao longo do mês para esses sonhos que nós temos aqui na Novo Tempo. E nós teremos, sem dúvida, né, Cris, mais sonhos em 2026. A gente vai precisar do apoio financeiro extra. Já até adianto para você, porque a sua doação regular, essa que você faz todos os meses, como a gente bem disse aqui ao longo do mês de março, ajuda com que a gente produza tudo que você vê aqui na Novo Tempo, tanto na TV, na rádio, na internet, os nossos guias de estudo. Mas quando nós temos um novo sonho, como esse que eu tenho em minhas mãos, que está sendo concretizado agora, a gente precisa da sua doação extra. E o que a gente já conseguiria até vislumbrar para esse ano, Cris? Olha, nós temos mais guias de estudo da Bíblia, nós temos uma plataforma digital que vem por aí, existem investimentos que eu não sei se vai ser para esse ano ou próximo, da rádio, que vai mudar toda a parte do andar dela para promover mais conteúdo para poder falar, e é uma bênção. Então, todo mês a gente sente o quê? Que o nosso doador, ele sabe por que doar, ele tem um propósito, depois ele vê na sua mão, por exemplo, a revista chegando, assim como ele vê os programas novos. Então, olha, vai um agradecimento especial para você. Você que nos ajuda a enviar essa revista de graça. Ninguém paga nada para estudar a Bíblia na Novo Tempo, porque você acaba sendo luz. O Espírito Santo toca você, que tocam outras pessoas. E Jesus está próximo de voltar. Não é tempo de brincar, é tempo de levar o Evangelho e viver o Evangelho que nós estamos oferecendo, Jota. Reforço com você, dia 2 de abril tem nova temporada do Bíblia Fácil. A partir das 8 horas da noite você acompanha aqui na Novo Tempo e também se você perder algum desses conteúdos, você pode ver lá no YouTube do Bíblia Fácil. Lá tem todos os conteúdos, né, programas passados e também semanalmente eles vão postando os programas que são exibidos aqui quinta-feira às 8 da noite. Semana que vem, Cris, eu volto com mais destaques aqui no Anjos 360. Obrigado. Jota, sempre uma honra, querido. Volte sempre. Deus abraço, bom domingo para você. Grande abraço. E você que está em casa, eu quero mandar um abraço para o Espaço Novo Tempo. Algumas igrejas têm um Espaço Novo Tempo que estudam a Bíblia, inclusive esse estudo. Inclusive quero mandar um abraço lá para o pastor Santana, que está estudando a Bíblia conosco aqui no Jardim América, a Rosângela e também o Alexandre. E se tiver mais pessoas aí, um grande abraço. Eu tenho o prazer de ser professor lá com esse guia que você está estudando. Eles também não pagam nada para estudar a Bíblia. Que bênção. Deus seja louvado. Um abraço para o Espaço Novo Tempo da Igreja Jardim América de Jacareí, aqui no interior de São Paulo. E olha só, tem papo com o diretor. A gente está retomando o papo com o presidente agora, né, porque trocou a nomenclatura. E um espaço especial para responder às suas perguntas e aproximar ainda mais você dessa missão. E nesse episódio, eu te convido a voltar no tempo e entender como tudo começou, desde os primeiros passos da Rede Novo Tempo de Comunicação até os desafios que marcam essa trajetória. E hoje, será que a Novo Tempo ainda tem desafios, meus queridos? A Novo Tempo cresceu tanto, será que não tem que na hora de parar um pouquinho? O pastor Rafael Rossi vai te responder. Começa agora, Papo com o Presidente. Papo com o Presidente começando. Que bom ter você aqui conosco. Este
É um quadro que nós estamos iniciando e agora com um novo presidente. Eu até quero apresentar a você, pastor Rafael Rossi, que agora gentilmente vai responder a sua pergunta por meio do nosso WhatsApp. E a primeira pergunta, pastor, é como é que surgiu a Novo Tempo? O senhor esteve lá em 2006, quando a gente fez essa transição de nome, depois a gente vai fazer um papo com o presidente para explicar esse nome, Novo Tempo. Mas quais foram os principais desafios que a Novo Tempo enfrentou no começo e também por que ela surgiu? Bom, a Novo Tempo surgiu com o objetivo de espalhar boas novas. Nós temos uma mensagem muito poderosa na Bíblia. Essa mensagem precisa chegar ao máximo possível de pessoas. E é por isso que a Novo Tempo surge nesse cenário, um meio de comunicação em massa para alcançar pessoas de maneira efetiva, rápida e com qualidade. A Novo Tempo teve muitos desafios, porque você pode imaginar que fazer televisão não é barato. Fazer rádio não é barato. E tudo isso é um complexo só para levar as pessoas a terem um encontro mais profundo com a Palavra de Deus. Então os desafios foram principalmente econômicos, desafios de encontrar profissionais capacitados e habilitados que pudessem levar a televisão à frente e desafios também no que tem a ver com a expansão, que continua sendo uma busca da Novo Tempo. Você pode perceber, a Novo Tempo tem uma missão muito clara, que é anunciar a mensagem de Jesus Cristo até os confins da terra. E hoje, pastor, se a gente pode dizer, a gente também tem desafios? Os desafios continuaram até hoje? Os desafios continuam e eles vão se multiplicando cada vez mais. Nós estamos hoje na era digital. Falamos sobre redes sociais, inteligência artificial e tudo isso são ferramentas que nós precisamos usar para entregar essa mensagem que temos. Porque a Novo Tempo é uma coleção de histórias. Todos os dias recebemos testemunhos de pessoas que foram transformadas pela mensagem da Novo Tempo. E quando eu olho o cenário e vejo as tecnologias que estão aparecendo, nós precisamos nos posicionar. Então, entrar nesse mundo digital não é uma escolha, é uma necessidade. Porque veja só, adolescentes, jovens, eles estão o tempo inteiro nesse mundo digital. E fazer uma Novo Tempo cada vez mais digital tem se transformado numa meta do meu coração. Que bênção, pastor. Não estava no script, mas eu quero saber porque o pastor, como eu disse para você, estava em 2006 aqui, quando a Novo Tempo veio para Jacareí. Pastor, você conseguia vislumbrar que a Novo Tempo se tornaria o que ela é hoje, em 2026? Bom, a Novo Tempo, antes de estar aqui em Jacareí, ela estava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Foi um processo de transição lá, ela estava num hotel fazenda, bem adaptado, improvisado. Os quartos desse hotel, para ter uma ideia, viraram escritórios, estúdio de rádio. E quando ela veio para cá, eu confesso a vocês que eu não divisava que ia ser do tamanho que ela é hoje. Porque era aqui um galpão de beneficiamento de arroz. Era um galpão de agricultura, agrícola. E olhar para o que a Novo Tempo é hoje, o que esse galpão se transformou, é algo realmente impressionante. Porque o que nós vemos é a mão de Deus conduzindo e dizendo que a Novo Tempo estava no caminho certo. Você tem uma pergunta para o Papo com o Presidente? Então mande através do nosso WhatsApp, que é o 12 981 740057. Na próxima semana, a gente volta com mais um Papo com o Presidente. Amém. Deus seja louvado. Quando nós entendemos que tem propósito, meu querido, os desafios, eles se tornam parte do caminho. Vai ter desafio. E a nossa missão continua. Os meios de desenvolver a mensagem precisam chegar cada vez mais longe. Eu digo para você, obrigado a você que é um anjo da esperança, por participar dessa história, estar contribuindo com o futuro da comunicação. E eu digo para você, agora o nosso foco é a internet. A gente vai continuar com rádio, TV, mídia impressa, mas as pessoas vão ter que estudar a Bíblia também no celular. As pessoas estão na internet, tem que ter produção para lá. Eu digo para você que é importante ter a sua ajuda. Se você não é um anjo da esperança, se torne um anjo da esperança. Eu digo mais para você, se você inclusive quiser mandar uma pergunta para o Papo com o Diretor, que agora é Papo com o Presidente, a nossa produção pode atender você. DDD 12 98174 0057. 12 98174 0057, tá bom? Enquanto você aí, formula a sua pergunta ou também se torna um anjo da esperança, tem um outro WhatsApp aqui. Esse é o WhatsApp para você se tornar anjo da esperança. Está aqui, 12 98176 6630. A produção vai trocar o WhatsApp para você se tornar um anjo. 12 98176 6630. Esse aqui, fala, quero ser um anjo, que a nossa produção vai entrar em contato com você. Enquanto você manda a sua pergunta, ou se torna um anjo da esperança ou empreendedor, tem um breve intervalo. São 2 minutinhos rápidos e já tem 2 histórias de esperança, começando com a história do Kleber.
Você que está na ânsia, esperando algo. Cris, eu oro para Deus. Olha, respira fundo e acompanhe a história do Kleber depois do intervalo, aqui no nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Não sai daí, o intervalo é 2 minutinhos e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Esse giro de informações para você saber que a obra não para, é o ID, para que histórias de esperança possam acontecer. E no Histórias de Esperança de hoje, nós vamos conhecer um empreendedor do ramo têxtil, que ele viu a mão de Deus agir de maneira clara na sua jornada profissional. Meu querido, depois de anos de trabalho e dedicação, ele decidiu investir na importação de produtos da China. E aí o que aconteceu? Ele enfrentou um dos maiores desafios da vida dele, a compra do prédio onde a sua empresa funciona hoje. Uma história muito especial. Foram 3 anos de espera, foram 3 anos aí de oração, muitas tentativas frustradas. E tem muita gente interessada pelo imóvel, mas Deus, sabe o que ele fez? Guardou o lugar para ele. Agora presta atenção, você que está em casa nesse domingo, ouve, vê essa história especial aqui, Histórias de Esperança no Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Olá para você que está assistindo o Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou a Pamela Meirelles e eu estou aqui para trazer histórias de esperança. Só que histórias de esperança de pessoas que também são empreendedoras. E se você é um empreendedor, é Anjo da Esperança e também quer compartilhar a sua história conosco, fica aqui que eu vou ter uma entrevista muito legal agora e vou te contar depois como que você pode fazer, tá certo? Hoje eu estou aqui com o Kleber Rodrigues, ele que é empresário no ramo têxtil, confeccionista e é lá de Goiânia. Tudo bem com você, Kleber? Tudo bem. Kleber, conta pra gente como foi que você veio parar aí no ramo da confecção. Então, eu já era empresário quando eu estava numa viagem de negócios a São Paulo e conheci um pessoal que trabalhava com confecção, uma indústria bem grande. E fizemos amizade com o proprietário e ele precisava de um distribuidor em Goiânia. Foi a nossa oportunidade e começamos daí. Certo, e conta um pouquinho pra gente, antes de você trabalhar no ramo da confecção, com o que você já trabalhou antes disso? Eu tinha uma distribuidora de produtos cosméticos, linha profissional, esses que se usam em salão de beleza. E isso já fazia uns 3 anos que eu trabalhava com esse produto, quando surgiu a oportunidade dessa migração para o ramo têxtil confeccionista. E dentro dessa trajetória, né, no ramo do empreendedorismo, qual que você acha que foi assim o maior desafio que você já enfrentou? Então, essa transição, né, abandonar a atividade antiga e usar a estrutura já existente para fazer essa migração. Também a gente tem um problema, todo empresário tem, né, que é a estabilidade econômica do nosso país, a ingerência política, muitas vezes, na economia. Isso aí acaba dificultando e atrapalhando bastante o empreendedor no Brasil. E dentro desses desafios, né, você tem um diferencial que é a fé. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da importância de você ter Deus, como que é a sua relação com Deus, como que você coloca Deus à frente dos seus negócios. Então, na verdade, Deus é o dono, nós somos os mordomos, né? Nós estamos aqui a serviço do nosso Deus. As nossas empresas pertencem a Deus. Nós estamos só fazendo a gerência dessas empresas. Se nós fazemos bem, vai bem. Se a gente é um gerente ruim, então isso aí não vai para um caminho bom, não. O que acontece com a gente? Nós que somos cristãos e somos dizimistas, nós temos essa vantagem em cima de outros empresários. Nós temos a certeza da bênção de Deus, né? Quando estamos exercendo as nossas atividades.
E conta pra gente como foi que você começou a acompanhar a programação da Novo Tempo. Eu já sei, parece que faz bastante tempo, acho que antes de se tornar Novo Tempo, você já estava acompanhando aí a programação. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. Exatamente. Final dos anos, acho que início dos anos 90, se não me engano, não existia Novo Tempo, era a ADSAT. E esteve aqui em Goiânia um pessoal da ADSAT e fazendo a divulgação, né? E na época eles estavam solicitando doadores, não existia ainda o Anjos da Esperança. Mas eram pessoas que participavam doando. E nós achamos isso interessante, minha esposa e eu achamos bastante interessante o trabalho, achamos que ele era relevante e que faria toda a diferença. E a partir daí começamos a participar como doadores, né? Naquilo que viria a ser, no futuro, o Anjos da Esperança. Você falou que acha o trabalho da Novo Tempo, né, na época, EDSAT, você achou relevante e por isso que você quis ajudar. O que você acha que é relevante no trabalho da Novo Tempo, na missão da Novo Tempo, que fez você pensar assim, não, é muito importante que a Novo Tempo continue esse trabalho e eu quero fazer parte? Então, a Novo Tempo, hoje a Novo Tempo, inclusive, ela tem uma amplitude muito maior na programação, ela atinge muitas áreas diferentes, mas o que nós mais entendemos na época de importante, de relevante, foi o trabalho de salvar pessoas. E esse trabalho de salvar pessoas foi o que nos chamou a atenção no início. Nós pensamos, poxa, uma TV, isso nos anos 80 não existia YouTube, não existia nada dessas coisas, né? Era muito importante, era muito relevante isso. Uma televisão dedicada a salvar pessoas. Isso, penso que foi o que mais chamou a atenção na época. E você comentou também que parece que tem funcionários seus, pessoas aí do seu trabalho que também acompanham a Novo Tempo, é isso? Sim, acho que quase todos. O nosso pessoal que trabalha com a gente, eles são inclusive de diferentes denominações religiosas, né? Mas isso não impede de acompanhar Novo Tempo, de ser anjo da esperança, de gostar do trabalho. O trabalho ele é voltado ao cristão de uma forma geral. E é um trabalho que é bastante assertivo nessa área. E essa situação é recorrente dentro da nossa empresa e dentro dos prestadores de serviço. O pessoal que presta serviço para a gente também tá nessa situação aí de ser anjo da esperança, de acompanhar a programação e gostar da programação. E você acha importante, né, você compartilhar um pouquinho da sua fé com os seus funcionários? Para você é algo que realmente faz diferença na sua vida? Vamos lá. Só o fato de nós termos um PDV, que é um ponto de venda, uma loja física, nos obriga a fecharmos um pouquinho mais cedo nas sextas-feiras. E aí a gente tem que explicar para funcionário, prestador de serviço, colaboradores de uma forma geral, fornecedores, clientes, o porquê que a gente está fechando mais cedo. Isso por si só é um testemunho do sábado, né? E também nos dá a oportunidade de, juntamente com os pedidos enviados, enviar as publicações que nós temos, né? Que a Novo Tempo tem, que nós produzimos e que é enviado de forma gratuita para os nossos clientes e também funcionários. E também as pessoas que entram na empresa só para perguntar alguma coisa, já levam um livrinho. Que bacana. E você falou algo muito importante, né? Aqui na Novo Tempo, todo o material que a gente oferece, ele é de forma gratuita. Mas para isso a gente Sim. precisa da ajuda dos anjos da esperança, né? Pessoas como você que nos ajudam a fazer isso. Então eu queria saber de você, como que você se sente sabendo que diariamente a Novo Tempo está entrando na casa de famílias, está enviando esse material, que às vezes um material só, uma revista Esperança só transforma toda uma família. Como que você se sente sabendo que você também faz parte dessa missão, que você está contribuindo com esse projeto? Você que disse, a gente se sente parte, né?
é como se nós estivéssemos aí no Novo Tempo trabalhando também. Estamos em nossas atividades do dia a dia, mas nos sentimos parte dessa missão, desse trabalho que é feito em prol da salvação de pessoas. Então, para você, é um diferencial também você separar uma parte da sua renda para poder ajudar um projeto como Anjos da Esperança? Sim, com certeza, é essencial. Isso aí é como se fosse o dízimo, em primeiro lugar. Tá certo, então, Kleber, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. Tenho certeza que foi uma história inspiradora que vai inspirar várias outras pessoas que vão assistir a também se tornarem Anjos da Esperança. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço. Agora eu vou contar para você como que você pode enviar a sua história para o Anjos da Esperança Empreendedores. Aqui embaixo está passando o e-mail, então eu peço que você anote, tá certo? E manda pra gente a sua história de empreendedorismo. Se você é empreendedor, se você é Anjo da Esperança também, conta pra gente, a gente quer saber como que Deus tem ajudado na sua caminhada, tanto de fé quanto também nos negócios. É com você aí no estúdio. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Esse testemunho mostra pra gente que quando Deus, nosso maravilhoso Deus, tem um propósito, meu querido, nada acontece fora do tempo. Mesmo quando tudo parece parado, está parado na tua vida, o céu está trabalhando nos bastidores. Amém? A história desse empreendedor revela como a fé e a perseverança abrem caminhos para um negócio especial, para um negócio onde Deus coloca a sua mão, né? Um espaço de propósito, um espaço de influência espiritual, porque ele está testemunhando. E ao promover conversa sobre a palavra, né, sobre o conhecimento bíblico entre os seus funcionários, ele tem levado essa luz da verdade para as pessoas de diferentes crenças. Olha o quanto que você tem um negócio que gera lucro, sustenta famílias, mas mostra que a fé vivida com amor, meu querido, com sabedoria, é capaz de gerar diálogo, respeito e transformação. Amém? E a gente não para por aqui. Já tem Sebrae, já tem a palavra do dia e tem mais uma história de alguém que eu conheço pessoalmente. A Marian, é verdade. Uma história marcada por desafios, coragem, proteção em meio a situações extremas. Eu digo para você que entre a rotina intensa da vida militar, imagina, ela tem todo aquele corre-corre, eu conheço ela, né? Momentos que exigiam dela uma força, além do que ela estava esperando. Aí surge um encontro que transforma a forma de enfrentar cada desafio. Ela que é treinada ali, né, com os militares, conhece o Rei dos Reis. Um relato sobre fé, a companhia nos momentos mais solitários, a certeza de que nunca estamos sozinhos. Você está sozinho agora? Ô Maria, um abraço para você, querida, todo o povo de Floripa, né, sua família, ela que é muito querida. E essa história a gente acompanha junto nessa grande família do Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou Marian, eu sou natural do interior de Santa Catarina, mas eu moro em Florianópolis há muitos anos. Faço parte da segunda turma de policiais militares femininas de Santa Catarina. Grandes desafios, grandes dificuldades, mas muita proteção de Deus. Ali eu tive a oportunidade de criar meus filhos, de educar meus filhos. Enfim, a vida militar foi algo que apenas me proporcionou ser um ser humano melhor. Só que eu tinha grandes dúvidas na vida militar. Eu passei por N processos que eu me questionava muito, porque eu fui aprendendo a conhecer a Deus, porque Ele sempre estava presente na minha vida. Eu ainda não sabia disso, mas Ele estava ali, me protegendo, me ajudando a criar meus filhos, me ajudando a ser um ser humano melhor, mesmo cheio de defeitos, cheio de problemas. E quando eu tive a oportunidade de conhecer a igreja, foi um refrigério. Foi um refrigério, porque foi descobrir que a vida militar podia ser mais fácil, porque eu não tinha mais só os meus parceiros e parceiras de farda para me protegerem, para me ajudarem, para enfrentarem as situações. Eu não tinha só os meus iguais, subordinados ou superiores para encaminharem comigo. Eu tinha, sim, Deus. Aí sim, eu sabia que eu tinha anjo da guarda, que eu tinha o Espírito Santo, que eu tinha uma defesa maior. Então, as ocorrências se transformaram em ocorrências muito mais difíceis, muito mais perigosas, mas muito mais leves.
E o que aconteceu? Eu descobri a Novo Tempo, literalmente a Novo Tempo Nacional. Comecei a ouvir a rádio, porque a rádio tem mais ou menos o tempo que eu tenho de Florianópolis. Eu tenho 41 anos, a rádio tem quase isso, a nacional, né? A rádio tomou conta de mim porque é minha companhia. Aí hoje, mais do que nunca, porque ao longo dos anos ela foi minha companhia, eu tive a felicidade de conhecer o Cris. E hoje a gente ora muito para que ele cada vez mais possa só levar a palavra do Senhor adiante, sabe? E a rádio é esse dia a dia. A rádio é, eu preciso parar para orar, tem momentos que as orações do Daniel de manhã, eu preciso ouvi-lo para poder ter esse momento. Eu dou muita risada no horário de meio-dia. Que daí, se eu falar o nome dele, assim, eu vou estar dizendo que ele é o querido do querido. Ele está fazendo reeducação alimentar agora, porque ele disse que ele precisa se cuidar, que é o Clube da Música. A rádio é um dia a dia, é um acompanhar, parece que eu faço parte deles. Eles parecem que são minha família. O dízimo, as ofertas, o pacto, tudo isso me faz fazer o trabalho que o Senhor permite que eu não consiga fazer. Mas doar para a rádio, especificamente para os Anjos da Esperança, é um trabalho que eu não vou conseguir. Mas eu acho que eu confio tanto em Deus e eu sei tanto que o Anjos vai fazer isso, Gi, que ele vai chegar nas pessoas que eu não posso chegar, principalmente para as pessoas saberem a verdade. Cristo precisa voltar. Eu vi muita coisa que ninguém sequer imagina. Eu vivi muita coisa. Eu não consigo chegar em algumas pessoas e ele consegue. Aí eu vejo programas e de vez em quando alguém do Anjos faz contato, nós vamos ter uma doação extra. Para mim parece que é um privilégio. Isso significa que a rádio vai continuar. E eu quero crer que eu acho que mais pessoas também ouvem rádio. Eu não sou a única pessoa que ouve rádio. Porque eu quero crer que talvez nos rincões ou em locais que a palavra não vai poder ser levada ainda, porque talvez nós não tenhamos ainda essa internet tão acelerada como nós temos, ou não temos as informações, mas a rádio vai chegar e o Anjo da Esperança vai chegar. Eu faço parte destas pessoas que querem que o amor de Deus seja levado cada vez mais longe. Eu realmente quero que o Anjos alcance muitas pessoas e, por favor, que isso apresse a volta do Senhor Jesus. Amém, Deus seja louvado. Um abraço, Mariana. Eu lembro do rádio, né? Trabalhei alguns anos aí na Rádio Novo Tempo de Florianópolis. Bom dia, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, na grande Florianópolis e região ali. Que saudade. Querida, um abraço para você, para sua família, que Deus abençoe. Inclusive, tive agora, nesse retiro de carnaval, ali em Governador Celso Ramos, estava a Igreja Central de Florianópolis. Estavam os jovens lá, né? Eu pude ser o orador naquela semana especial, estive com a minha família também, vou retornar em final do ano, em dezembro, para estar com vocês também. Mas faça como a Mariana, faça também como o Kleber e mande a sua história para a gente. Cris, o que eu faço, querido? Está aqui, ó, nosso WhatsApp da produção está 129-8174-0057. Por exemplo, né, se fosse a Mariana, olha, eu sou a Mariana, sou de Florianópolis, eu tenho uma história para contar, eu sou Anjo da Esperança, ou olha, eu vejo a Novo Tempo, a TV Novo Tempo na minha vida, olha, eu tenho uma história com a rádio, com a esperança, olha, eu pedi um guia de estudo e fez a diferença na minha vida, mudou, conta pra gente. A gente pode mandar uma equipe aí, filmar com você, a gente pode fazer uma conversa através do Zoom à distância, ou quem sabe você vir aqui a Jacareí. Importante é que a sua história, nós gostamos de histórias reais, o Evangelho real. O WhatsApp está aqui, ó, 129-8174-0057. A gente está aguardando você para contar a sua história. Vamos fazer o seguinte, enquanto você vai pensando na sua história, para a gente poder aqui se conhecer ainda mais, a gente vai para um breve intervalo. Depois do intervalo, tem um Momento Sebrae com um tema fantástico. Paulo Sereda e companhia, né, do Sebrae estão aqui conosco como uma doação. Eles doam tempo, doam os profissionais para trazer informação em primeira linha para você. Mas ainda não termina também. Você está falando sobre tempo, Cris, está tocando meu coração.
Eu acho que Deus não me ouve, ou Deus está em silêncio. Eu não entendo o tempo de Deus. A gente vai para a palavra do Senhor. Para você que está na sua empresa, começando sua empresa, ou para você que está em casa, aposentado, para você que trabalha CLT, não importa. A palavra é para você hoje, então não sai daí. Ainda tem Momento Sebrae e tem a palavra do dia. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Esse é o Anjos da Esperança Empreendedores, no seu domingo pela manhã, das 11 ao meio-dia e também reexibição à noite, a partir das 9h30. Então, uma ótima manhã ou uma ótima noite. Para você que chegou agora, já teve o Anjos 360 com as informações do que a Novo Tempo tem feito com o Evangelho através da sua doação. Histórias de esperança é o nosso foco. Estamos aqui para transformar vidas. E quem transforma é o Espírito Santo, quem toca. É Deus fazendo esse projeto. E usa pessoas como você e eu. Simples, mas com o coração aberto. Obrigado a você que é Anjo da Esperança. E como, quem sabe, temos o Momento Sebrae. É conhecimento. Eu digo para você que empreender, meu querido, é uma jornada que exige mais do que boas ideias. Eu tenho uma boa ideia. Exige constância, aprendizado e principalmente, meu querido, resiliência. Não é fácil ter uma ideia e colocá-la em prática. E nesse episódio, você vai entender por que muitos empreendedores de sucesso precisam tentar mais de uma vez e vai até alcançar resultados. Eu pergunto para você, qual é a diferença entre persistir com inteligência e insistir com o quê? Sem mudança, cabeça dura. É um convite para refletir, meu querido, em como ajustar a estratégia, aprender com os erros, seguir em frente firme. Você tem um propósito? Bora lá. Mesmo diante de desafios? Bora lá. Cris, eu quero aprender junto com o Sebrae. Então, com você, no Anjos da Esperança Empreendedores, Momento Sebrae. Olá, amigo Anjo Empreendedor. Estamos em mais um programa da nossa jornada tratando sobre o tema de empreendedorismo. Programas que são frutos aí de uma parceria entre o Sebrae e a TV Novo Tempo. Meu nome é Paulo Sereda e eu estou contigo nessa jornada, dando dicas, passando informação, falando a respeito de comportamento empreendedor. No programa de hoje, nós vamos falar sobre resiliência, comportamento importantíssimo para quem pretende empreender. Segundo pesquisas feitas a respeito do tema de empreendedorismo, empreendedores de sucesso, e aqui sucesso vamos falar especificamente sobre pessoas que ganharam dinheiro, aumentaram o seu patrimônio. Vamos fazer esse recorte nesse programa especificamente para o tema do lucro, de quem empreende visando ganhar dinheiro. Esses empreendedores de sucesso, em média, eles tiveram 3 tentativas, veja aqui, em média. Então teve gente que tentou mais vezes e teve gente que acertou de primeira. Mas em média, 3 tentativas antes de acertar, antes de ter o seu negócio de sucesso acontecendo. Agora, qual a diferença entre esses empreendedores de sucesso que tentaram mais de uma vez e outros tantos que tentaram várias vezes e não conseguiram? Fundamentalmente, a palavra resiliência. A diferença entre ser resiliente e ser teimoso está em manter a constância do propósito. Não trocar, manter ali o projeto, continuar fazendo. Agora, à medida em que a gente obtém resultados, eu vou medindo o que eu estou fazendo, eu vou corrigindo rota. O teimoso, ele tenta sempre da mesma maneira, realizando a mesma prática, sem alterar absolutamente nada e, logicamente, obtém os mesmos resultados. Se eu não mudar nada na execução do que eu estou fazendo, se eu não melhorar a minha capacidade de gestão, se eu não procurar inovação, dificilmente eu vou obter novos resultados. A resiliência fala sobre a capacidade de reerguer-se e continuar apesar de uma frustração. Nós temos hoje gerações entrando no mercado de trabalho com um pouco de dificuldade nesse comportamento. Então fica uma dica, vale a pena investir nisso, em tentar novamente, em reerguer, como diz uma música, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e reinventar-se dentro da minha ideia de negócio. As coisas mudam o tempo todo.
A maneira como se faz gestão de negócios está mudando o tempo todo. A maneira como eu comercializo muda o tempo todo. A maneira como eu faço gestão de pessoas muda o tempo todo. O que eu não posso mudar é o propósito pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Isso eu não posso negociar de maneira nenhuma. Isso mantém o norte e o valor daquilo que eu defendo. Esse é o segredo dos negócios. Mas alterar estratégias, alterar a maneira como eu realizo o que eu estou fazendo, aprender com os meus erros, ter a capacidade de refletir, isso é fundamental. Veja como as coisas estão interligadas. Falamos sobre planejamento. Como é que eu posso avaliar os resultados se eu não tenho metas? Como é que eu posso avaliar se o caminho que eu estou tomando, as decisões que eu estou tomando, são corretas, são eficazes, são eficientes se eu não tenho planejamento? E como é que eu vou poder aprender se eu não estou buscando informação? Tudo isso faz parte do compromisso, do comprometimento que eu tenho com o meu negócio e faz parte de aprender, reinventar, tentar de novo, insistir mudando a estratégia para que eu possa obter resultados diferentes. Muito bem, que bênção poder aprender com o Sebrae. Paulo Sereda já é um amigo de casa, obrigado sempre pela sabedoria. E quando nós temos um objetivo claro, meu querido, nós sabemos porque estamos seguindo determinado caminho. Você sabe, porque não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E essa compreensão é o que muitas vezes falta para empreender, tornando mais difícil ser resiliente. Então, olha, a gente tem que facilitar as coisas, não é verdade? Então, um abraço, obrigado por essa explicação especial com o Sebrae. Olha, você tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta para fazer? Cris, eu gostaria de fazer uma pergunta e eu gostaria de ser respondido pelo Sebrae. Olha, que bacana. Então, olha, o WhatsApp, inclusive... Bom, esse aqui é o site para você conhecer o Sebrae, tá? E é de graça, tem cursos lá. Esse aqui é o WhatsApp da produção e você manda, olha, eu quero que vocês gravem uma temporada sobre, olha, qual a tendência do mercado. Porque fala que o Brasil é o segundo maior em mercado pet. Será que vale a pena? Olha, agora eu estou com problema com crise em tal setor. Como é que eu saio disso? Qual é a ideia? Olha, eu tenho filhos. Como é que eu vou fazer o seguinte? Eu quero fazer uma transição especial familiar. Como é que a gente faz para deixar legado com a empresa? Como é que a gente faz? Estou colocando só perguntas, mas faça a sua pergunta para nós gravarmos com o Sebrae diante de uma dor que você quer resolver, com informação, com ideia. Então tá aqui, ó, WhatsApp 12981740057. Estamos esperando você. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e eu quero que você não troque de canal, porque a gente tem uma palavra para o seu coração. Cris, parece que Deus não me ouve, Ele está em silêncio. Hoje vocês falaram sobre esperar, eu vi o testemunho do Kleber, vi também a Marian, e eu estou com o coração ansioso. Parece que às vezes eu estou falando com as paredes, mas eu digo para você que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olha, 2 minutinhos, um breve intervalo e a gente volta com a palavra do dia aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Não sai daí. Estamos de volta e estamos chegando no último bloco do nosso programa Anjos da Esperança Empreendedores. E como eu sempre digo, você que é de casa, aqui não é o final só do programa, aqui é o momento mais importante. Nós vamos aqui ao prato principal, porque agora, meu querido, a gente vai para a palavra do Senhor. E hoje nós falamos sobre desafios, falamos sobre resiliência, sobre os processos que levam um tempinho para acontecer. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz quando Deus não responde no seu tempo? Eu pergunto para você. Quando você ora e não acontece. Quando você espera e parece que o céu está em silêncio. Será que Deus está atrasado ou será que Ele está trabalhando ainda? Então respira fundo, pois nós vamos agora à fonte, a Bíblia. Começa agora a palavra do dia. É a palavra do dia. E eu peço para você, pegue sua Bíblia agora. Pegue a sua Bíblia digital, física. Onde é que está? Está na sala? Está no celular? Abra em Isaías, ali pertinho de Jeremias, capítulo 40, versículo 31. E você acompanha comigo, hein? Diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem
como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, ou seja, não se cansam, né? Caminham, mas estão lá firmes e fortes. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia não diz que os que correm na frente. A Bíblia não fala isso. Não diz que os que forçam as coisas, eu estou forçando um caminho, não. A Bíblia não diz os que não aguentam esperar. A Bíblia diz os que esperam. E sabe qual é o problema? A gente aprendeu que esperar é perder tempo. Eu estou perdendo tempo. Você não gosta de esperar na fila do banco, em qualquer lugar. Agora, digitalmente, a gente nem espera na fila do banco, mas o povo continua respirando forte. Mas na lógica de Deus, esperar também é parte do milagre, meu querido. Anota aí, anota algo aí. Se ainda não aconteceu, você orou para Deus, está alinhado com o Senhor, não é atraso, é preparo. Ei, Deus não está atrasado, meu querido. Minha querida, Ele está no controle. E eu vou te dizer algo forte aqui. Uma bênção fora do tempo pode virar um baita problema. Deus não está só preparando o que você pediu. Deus está preparando você para receber o que você pediu. Amém? Porque se Ele entrega antes para você, você é um filho, uma filha querida. Aí você não tem força, você não sustenta esse presente, essa bênção. Agora, se Ele entrega no tempo certo, você não perde. Amém? E a palavra do Senhor, em Eclesiastes 3:11, diz o quê? Tudo fez formoso no seu tempo. É no meu tempo? Não. É no seu? Não. É no do Senhor. E olha que interessante. Na Bíblia, os maiores milagres nasceram em tempos de espera. Abraão esperou anos por um filho. E quando humanamente era impossível, Isaac nasceu. E mais, você lembra? José esperou entre sonhos, prisões, e quando tudo parecia perdido, Deus levantou como um governador. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos no deserto antes de sentar no trono. E sabe que todos eles têm em comum, meu querido? Ei, minha querida, teu coração está pesado? Deus não se atrasou na vida de nenhum deles. Você acha que vai se atrasar na sua? Bem no meio da Bíblia, Salmo 105:19. Até cumprir-se o tempo da promessa, a palavra do Senhor o provou. Ou seja, antes da promessa cumprir, muitas vezes você é aprovado. Antes de chegar, você é preparado. Talvez você está olhando para a sua vida hoje dizendo, Deus, por que não aconteceu ainda, Pai? Por que essa porta não abriu? Por que está demorando, Senhor? Ei, deixa eu te falar a verdade. Nem toda porta aberta vem de Deus. E nem toda porta fechada é derrota. Você está firme com Deus? Está em oração? Está comendo a palavra? Então descansa, querida. Ô querido, tem porta que é proteção, tem espera que é livramento. Lamentações 3:25, nessa palavra do Senhor, linda, fala, bom é o Senhor para que os que esperam nele. Calma, filho, filha. Esperar em Deus também não é ficar parado. Descansar no Senhor é ter fé, é confiar que Ele está agindo mesmo quando você não vê. Salmo 27:14 diz, espera no Senhor e fica animado, querido. Esperar ter fé. Fé não é só acreditar que Deus pode é confiar no tempo, no relógio do papai. Eu sei que às vezes a espera cansa. Você está cansado? Você está cansado de orar, cansado de tentar, cansado de acreditar? Mas Isaías disse, o quê? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Deus não te mantém na espera para te parar. Ele te ama, querido. Ele te mantém na espera para te fortalecer. Mulher de Deus. Então hoje, Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa mais do que especial. Ei, não desiste no meio do processo. Ei, não desiste. O silêncio de Deus não é ausência. É trabalho invisível de alguém que te ama demais. Quando você espera, Deus está alinhando. Amém? Você está preparando, organizando e Deus está alinhando juntinho com você. E digo mais, porque o que Ele tem para você vai chegar no tempo certo. E quando chegar, o melhor de tudo, de um Deus amoroso, é que você vai entender que não era demora, era cuidado de Deus. Quem confia no tempo de Deus, nunca chega atrasado no propósito. Amém? Deus seja louvado na sua vida. Aí eu pergunto para você agora,
que você está passando? O que você está passando? Eu quero perguntar, está tudo bem com você? Por que você está falando isso, Cris, para mim? Porque tem muitas pessoas que passaram no seu dia, perguntaram para você se você estava bem, só para te cumprimentar. Deus está perguntando para você, ei filha, você está brava comigo? Brava comigo? Você acha que você entende mais de você do que eu? Deus está falando, eu conheço você completamente. E às vezes Deus prefere nos ferir do que nos perder. Eu mesmo digo para você, eu ganhei um presente num pacote feio. Eu pedi uma reforma alimentar e na época veio a fibromialgia. Usei morfina, um jovem com boa saúde estava urinando nas calças no chão, orando para Deus e perguntando, Pai, por que eu tenho que abrir um microfone da rádio e falar Novo Tempo, a voz da esperança, se eu vou para o hospital usar morfina, Senhor? E naquele momento, Deus me deu um presente de reformar minha alimentação. Na época eu perdi 40 quilos, nunca mais usei morfina na vida, mas foi um deserto que eu precisava passar. Deus não é culpado da dor, Deus não é culpado do pecado. A gente está fora de casa e Deus está na operação resgate. Deus nunca errou. Eu vou dizer uma coisa para você, e Ele não vai errar com você. Se hoje você está alinhado com Deus, você está na palavra do Senhor e Ele ainda está em silêncio, silêncio é amor. Tá bom? Para tranquilizar o teu coração e a tua vida. Vamos conversar com o papai? Vamos conversar com Deus mais uma vez? Para alinhar o nosso coração? Então venha comigo. Querido bom Deus e Pai, não é fácil, Senhor. Eu mesmo sou tão ansioso. Essa mensagem também é para mim. Tantas vezes eu perguntei por quê e o Senhor nos ensina a falar, eis-me aqui. Mais uma vez nós estamos aqui com tantas pessoas em casa que essa mensagem não é de alguém pecador como eu, mas é o Teu Espírito tocando em cada televisor nesse momento. Em cada pessoa que está vendo essa oração em alguma rede social, em algum momento, que ela sinta que quando nós estamos alinhados contigo, o nosso propósito vai chegar no tempo certo. O Senhor não quer nos dar uma colheita de um fruto verde, mais maduro, sabendo da nossa condição, sabendo da nossa pouca fé, o trabalho, o deserto. Pai, obrigado por ter tanta misericórdia e tanta paciência com o nosso eu, Pai, tão ansioso. Mas que mais uma vez o Espírito Santo possa nos tranquilizar para viver o Teu tempo e abraçar o Senhor do tempo. Obrigado, Papai. Nos dê a calma, nos dê o Teu Espírito de paz, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Que essa oração possa ter trazido paz para o teu coração e uma resposta, não da Novo Tempo ou desse programa, mas vindo da palavra, que é viva, Jesus tranquilizando o teu coração. Confia em mim, filha, eu te amo, eu sou o próprio amor. Se você confiar em mim, tudo vai acontecer no tempo certo. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer e o que você tem que esperar em mim. Amém? Deus seja louvado na sua vida. A gente volta no próximo domingo, às 11 da manhã, né, na questão inédita, e reexibição à noite, às 9h30. Que Deus abençoe a você, que você possa viver, né, todo esse contexto especial do Senhor na tua vida, esse Senhor que se renova, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira até a ansiedade no coração ansioso como o meu e como o seu. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, deixa eu pegar aqui, hein? Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Um grande abraço, fica com Deus, continua no Novo Tempo. Tchau, tchau.